minha história. Que bom ter você aí do outro lado junto com a gente. Que bom que cada vez mais e mais a nossa audiência, né, entende o propósito deste quadro aqui da Zebu FM, que pra mim é um verdadeiro presente desses meus 30 anos de rádio, de comunicação, sabe? A gente poder ser assim esse elo, né, entre a emoção do ouvinte e a emoção do ouvinte que vai ouvir, o ouvinte que conta a sua história. É muito bom isso, tá? Então, participe sempre com a gente. Essa semana nós pedimos aí as participações com histórias de paz e tem cada história linda chegando aqui, que nós vamos continuar na próxima semana também, tá bom? Você que mandou a sua participação e ela não foi ao ar ainda, não se preocupe que ela vai ao ar sim, tá bom? Garantido. Participe com a gente também quando você quiser contar a sua história, abrir o coração, fazer uma homenagem a uma pessoa especial, falar de um momento especial da sua vida. Você já sabe, é o 99892-9393, o Zebu Zap da Zebu FM. Você que está fora, né, de Uberaba, fora do DDD 34, adicione o 34 então no DDD, tá bom? 34 99892-9393. Participe com a gente do Minha Música, Minha História. Você pode mandar a sua história por áudio, por texto. Nós vamos transcrever tudo aqui com o maior carinho do mundo. Você também pode trazer ou mandar cartas aqui para a Avenida José Valim de Melo, 748, no Parque das Gameleiras. Sim! Esse aqui é um quadro que ainda recebe cartas com o maior prazer, tá bom? Participe com a gente, não fique de fora. Ó, Minha Música, Minha História de hoje, gente, vai ser emocionante. Aliás, vai ser emocionante também para uma família inteira, gente. O Minha Música, Minha História hoje conseguiu juntar uma família inteira que está ouvindo o quadro de hoje. Porque hoje nós vamos contar a história do nosso ouvinte, o Adriano, e também a sua família, que neste momento estão na sintonia da Zebu FM. Boa tarde, Itamar Dias, eu me chamo Adriano, sou mais conhecido como Gauchinho, moro aqui na cidade de Sacramento. Alô, Sacramento, boa tarde. O Adriano diz aqui que tem um prazer enorme de estar escrevendo para a Rádio Zebu FM e para contar a sua história e participar do Minha Música, Minha História. Itamar, a minha história tem um dia que ficou marcado não só na minha memória, mas como também na memória de toda a família. O ano era 2006 e o dia era o dia 13 de agosto. 13 de agosto, que era para ser uma festa, afinal de contas, toda a nossa família estava empenhada em comemorar o Dia dos Pais. Era o Dia dos Pais do ano de 2006. E foi nesse dia, Itamar, que aconteceu algo que ninguém esperava. Parecia até que tudo estava escrito, Itamar. Nesse dia 13 de agosto, Dia dos Pais de 2006, o meu irmão João Paulo conseguiu uma coisa que era muito difícil. O meu irmão caçula, meu querido irmão caçula, João Paulo, reuniu toda a família, Itamar, coisa que era difícil de acontecer. Afinal de contas, todos nós temos muitos afazeres, é trabalho, aquela correria, mas naquele ano de 2006, no Dia dos Pais, não. Neste Dia dos Pais, o João Paulo se empenhou e conseguiu, reuniu toda a família para comemorarmos juntos o Dia dos Pais. Ah, Itamar, e para comemorar o Dia dos Pais, nada melhor do que fazer uma coisa que toda a nossa família gosta, que é uma tarde, um dia no Rio. E naquele domingo, naquela manhã de domingo de 2006, Dia dos Pais, não foi diferente. Nos reunimos todos e partimos para comemorar no Rio o Dia dos Pais. Eu estava muito cansado, pois tinha ido a uma festa de aniversário, mas o João Paulo, meu irmão caçula, o João Paulo estava tão empenhado, era um festeiro, reuniu toda a família e conseguiu, insistiu tanto, até que eu mesmo cansado fosse comemorar o Dia dos Pais também, junto com toda a família.
Afinal de contas, eu também era pai e queria passar esse dia com o nosso papai, o senhor Augusto, que também partiu para o Rio. Combinamos com todos da família e assim foi, todos para a beira do rio. Estávamos todos em torno de umas 30 pessoas, era muita gente. O João Paulo, meu irmão caçula, trabalhou bem, viu? Conseguiu reunir todo mundo, Itamar. Mãe, meus irmãos, filhos, sobrinhos, cunhados, amigos, 30 pessoas, cerca de 30 pessoas na beira do rio. Chegando lá, por volta do meio-dia, todos alegres, começamos a preparar o almoço, pois neste intervalo meu sobrinho Giovanni, que estava trabalhando, ficou no seu trabalho enquanto estávamos lá no rio, pois o seu patrão ainda não havia liberado ele para ir com a gente lá para o Rio das Velhas. Itamar, olha só como o destino, né? O destino sempre prega peças na gente. Parece que algumas coisas acontecem que estão escritas, que não havia como mudar de jeito nenhum. O Giovanni, o meu sobrinho, Itamar, ele saiu do serviço, ligou rapidamente para que fôssemos buscá-lo, para passar o dia com seu pai, seu irmão, que também estavam lá no Rio junto com a gente. E aí, fomos buscá-lo. Ele chegando lá no Rio, foi logo brincar com os primos. Eles estavam na prainha, né, na beira do rio, brincando com bola. Chamamos para almoçar e vieram todos, menos o Giovanni. O Giovanni não veio porque dentro do rio, na beirada do rio, e aí na hora que eu percebi, eu comentei com a minha cunhada, a mãe dele, a Silvana. Eu falei: ô Silvana, olha lá, hein, se brincar, não vai dar nem tempo de salvar. E infelizmente, aquela brincadeira acabou se transformando em uma tragédia. Pois o Giovanni, ele já estava se afogando. Ele já estava se afogando e quando percebemos, todos entraram, a gente entrou diretamente no rio, sem que alguém percebesse para não tumultuar ainda mais, mas não teve jeito. A minha mãe, que estava lá também junto com a gente na beira do rio, ela logo percebendo começou a gritar: eles estão se afogando, eles estão se afogando. Pois começou então aquela gritaria, todos apavorados, todos se apavorando. Quando a minha mãe me viu na água com o meu sobrinho, eu já estava quase conseguindo atirar ele da água, quando o meu irmão, o João Paulo, veio correndo, sem conhecimento nenhum, para tentar me ajudar a tirar o filho das águas. O meu irmão, Itamar, ele pulou na água, no desespero, no susto. A gente que é pai sabe como é, a gente não pensa. O meu irmão pulou na água de calça jeans, de botina, de tudo na água para tentar salvar o seu filho. E a água começou também a tragar o meu irmão. O meu irmão estava de roupas e ele ficou pesado, foi começando a ficar pesado. Ele ia chegando perto de mim e eu abraçado com o meu sobrinho, já quase saindo da água. Foi quando o meu irmão me agarrou, puxando de volta para a água no seu desespero. Ele estava também se afogando. Meu irmão começou a me puxar de volta para a água, para o lugar mais fundo, e a correnteza estava muito, muito forte. Eu tive que soltar o meu sobrinho para tentar me salvar, pois estava quase me afogando. E eles dois, o meu sobrinho e também o meu querido irmão, eles estavam se afogando. Eu vi, Itamar, o meu sobrinho já sem vida se afundando. Ao voltar à superfície, eu só escutava vários gritos da minha família, dos meus familiares que estavam lá na beira do rio, gritando para o meu irmão, para ele ir para a beirada do rio, mas infelizmente ele não conseguiu, pois a correnteza acabou arrastando o meu irmão para o fundo também daquele rio. O meu irmão veio a se afogar junto com o meu sobrinho, Itamar. Itamar,
o meu irmão e também o meu sobrinho, eles ficaram por uma semana submersos, por uma semana desaparecidos naquele rio gelado. Por vários dias, nem os bombeiros estavam conseguindo achar o meu irmão e também o meu sobrinho. O rio era muito perigoso. Primeiramente, na sexta-feira, acharam meu sobrinho, o Giovanni, e o meu irmão foi localizado no dia seguinte, no sábado. Aquele dia dos pais de 2006, Itamar, aquele dia 13 de agosto, um dia que era para ser de muita alegria, um dia que era para ser alegre, e todos estávamos alegres, acabou se tornando o pior dia de nossas vidas. Tio e sobrinho afogados, mortos. E lá estava o meu pai e a minha mãe, também no desespero por terem perdido no mesmo dia um filho e também um neto que amavam tanto. Esse domingo, Itamar, coincidentemente também um dia 13 de agosto, o próximo domingo agora, o Dia dos Pais, eu vou me sentar no sofá junto aos meus filhos e vou ficar a me lembrar do meu irmão, o meu irmão caçulo, o meu querido João Paulo, que era pai também do Giovanni. Sei que vou sentir uma saudade enorme. Hoje, eu já não tenho mais os meus pais, papai e mamãe ao meu lado. E é uma dor insuportável, Itamar, porque todos os anos, no Dia dos Pais, eu choro, eu venho aos prantos, pois vem em mim a lembrança daquele dia terrível do Dia dos Pais do ano de 2006. Uma tragédia que, até hoje, é muito lembrada na nossa região, uma tragédia que é muito conhecida. A cidade de Sacramento ficou por uma semana comovida com tudo o que aconteceu. Esse dia, Itamar, infelizmente, acabou marcando a minha história e também o meu coração. Ô Gauchinho, ô Adriano, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por estar aqui junto com a gente no nosso Minha Música, Minha História. Obrigado mesmo por trazer a sua história, por trazer principalmente a sua emoção e a sua saudade para o nosso quadro Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Meu amigo ouvinte, também tô pensando como você, né? Poxa, num dia que era para ser só de alegria, né? Eu sei, também tô pensando como você. Adriano, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela confiança, tá? No nosso respeito em contar uma história que é tão direta, tão dolorosa a você ainda, a toda a família, eu sei que vai ser, e eu sei, como você já disse, que nesse momento toda a família está ouvindo Minha Música, Minha História de hoje, né? Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui. Você também, sem querer, Adriano, por apenas contar, né, o que ocorreu, você acabou aí dando um alerta para muita gente, né? A preocupação que você teve aí no momento do afogamento do seu sobrinho inicialmente, né? Em não alarmar as pessoas, em não gritar, né? Esse cuidado que você teve, claro que depois todo mundo tomou ciência do que estava acontecendo e aí aconteceu o desespero, mas esse cuidado que você fala que você teve, fica aí como alerta também para muita gente. Quando você estiver na mesma situação, né? Antes de tudo, gente, calma, mantenha a calma, porque você... Apenas pela calma você pode salvar uma vida, sabia? Então, obrigado aí por esse alerta que você fez também, viu, Adriano? Obrigado aí pela sua participação. E como você disse, quando você se sentar, Adriano, eu sei que é muito difícil, quem sou eu, né, para falar alguma coisa, né? Não fui eu que perdi o meu irmão, não fui eu que perdi o meu sobrinho, mas quem sou eu? Quem que é Itamar Dias na fila do pão para te aconselhar alguma coisa? Mas nesse domingo, no Dia dos Pais, tá? Quando você se sentar lá naquele sofá, junto com seus filhos, a gente sabe que vai ser impossível você não pensar. Mas eu vou te dar não é um conselho, é um toque, sabe? Eu não gosto muito de dar conselho.
quando vier aquela tristeza, aquele pedacinho de tristeza, a tristeza começar a apontar no seu coração, faça uma oração para o seu irmão e também para o seu sobrinho, uma Ave Maria, um Pai Nosso, que você vai estar conversando diretamente com eles. Pode ter certeza disso, tá? Não deixe que essa tristeza apague o sorriso do seu irmão e do seu sobrinho. Não deixe que essa tristeza apague as boas lembranças que você tem do João Paulo e também do Giovanni, tá bom? Você e toda a sua família. Obrigado pela confiança, obrigado por estar com a gente. Bom, Itamar, essa história do Adriano, do Gauchinho, lá de Sacramento, junto com toda a família agora ouvindo a Zebu FM, a gente já conhece. Mas e a música? Que música faz parte dessa história? A história você já ouviu e a música você vai conhecer agora no Minha Música, Minha História. Minha música, minha história. Lá vou eu, pelo caminho que levou meu pai. Lá vou eu, passar por onde passaram meus ancestrais. Minha música, minha história. Ai, hoje é dia de mais uma vez agradecer a Deus, sabe, essa oportunidade que eu tenho aqui no microfone de ter um quadro como esse aqui na Zebu FM, né? Um quadro que, quando a gente colocou no ar, porque o povo é assim, né? Principalmente o pessoal que é da concorrência, ou que acha que é concorrente, quando a gente faz alguma coisa, e a gente é DNA da Zebu FM fazer diferente. É quando esse quadro foi ao ar, nossa, mas isso é do tempo dele Correia. Ah, isso não combina com rádio FM. Você acha que nos dias de hoje as pessoas vão participar? Que é isso? Bom, o resultado é que hoje, né, porcamente, bem porcamente, diga-se de passagem, né, tem um monte de gente tentando imitar, né? Então eu agradeço demais, sabe, quando um quadro como esse vai ao ar, ninguém inventa roda, isso é simplesmente rádio, e rádio nada mais é do que companhia e também emoção. E todas as tardes aqui na Zebu FM eu tenho essa oportunidade através do Minha Música, Minha História. Obrigado, viu, Gauchinho? Obrigado, um abraço aí, um beijo no coração de toda a sua família. É o Adriano, mais conhecido como Gauchinho lá em Sacramento, toda a sua família que agora também está aí ouvindo a Zebu FM, o Minha Música, Minha História. Como eu te disse, quando você sentar aí naquele sofá no próximo domingo, tá? Faça uma oração. Quando a tristeza começar a aparecer, faça uma oração, porque você vai estar conversando diretamente com o Giovanni e também com o João Paulo, tá? Me lembro desse caso, me lembro em 2006 quando aconteceu, realmente foi muito comentado em toda a nossa região. E obrigado pela sua participação. A nossa audiência também aqui mexida com a história de hoje. Itamar, estou ouvindo aqui a Zebu FM. Nossa, mas que história, hein? Boa tarde. O Rio das Velhas é perto da minha casa, né? História triste. O Rio das Velhas é muito mesmo traiçoeiro. É o nosso amigo Henrique, né? O Henrique Bisinotto que participa. Ô, Henrique, abraço pra você, pra Grazi, pro Zé Felipe também, pra todo mundo aí, o filhão, tá? Ai, boa tarde, Itamar, boa tarde, parabéns pelo programa, viu? Parabéns pelo Minha Música, Minha História. Obrigado você. O Célio também está participando aqui junto com a gente. O José Eurípides, lá do Aroeira, Itamar, nem todos podem comemorar, né? Pior que é uma data que se repete todos os anos, o Dia dos Pais, e cada um tem o seu motivo, não é verdade? Obrigado pela sua participação, José Eurípides. Itamar, nossa, que história é essa hoje, hein? Uma história de muita dor. O César também está participando com a gente aqui na programação da Zebu FM. Itamar, chorei muito do lado de cá, viu? Boa tarde, me emocionei muito com minha história de hoje, Minha Música, Minha História de hoje. Itamar, eu sou irmã do Giovanni.
Beijo, Cíntia, beijo no seu coração, que Deus continue colocando aí, dia após dia, o entendimento no seu coração e de toda a família, tá? O Maicon também, final de férias, né, Maicon? Tá ligado aqui na programação da Zebu FM. Uma boa tarde pra você também. Agora é a hora de trabalhar, né, Maicon? Quem mais tá aqui? Oi, Tamar Dias, boa tarde. Tava vendo a história do nosso amigo Gauchinho aí. Isso é real mesmo. Eu lembro muito do irmão dele. Da família, a gente era muito ligado, né? Já de um dos irmãos dele ainda conviveu com a gente, morou junto comigo, com o final do meu pai. É uma história meio complicada, meio difícil mesmo. Mas força aí, guerreiro. Gauchinho, você é um cara bom. Força aí, pensamento positivo, fé em Deus aí que tudo vai dar certo. Ô Alex, o Alex Mecânico na sintonia, né? Boa tarde aí pra você também. Obrigado aí pela sua participação junto com a gente. Aqui avalizando tudo que a gente falou também, né? Oi, Tamar. Um bom dia. Eu também não tenho meu pai, perdi meu pai. E esse Dia dos Pais também para mim vai ser triste. Eu digo para essa menina que perdeu o irmão, perdeu o sobrinho, eu desejo a ela tudo de bom e que Deus abençoe o coração dela, para que ela possa minimizar a sua dor. Um abraço, Tamar. Tá certo, meu amigo, obrigado. A Adriana de Pedregulho também tá dizendo aqui que ficou muito comovida com a história de hoje do Minha Música, Minha História. Obrigado. Alô, Pedregulho, boa tarde também para todos vocês aí. Estão junto com a gente. Tamar, aqui analisando tudo que a gente falou também, né? É o Valdir. Eu tô te ouvindo, vocês lá de Barretos, tô vindo de Barretos, de caminhão. Meu pai, perdi meu E pai. a audiência de vocês é muito forte. E eu ouvi essa mensagem muito boa, viu? É triste mesmo, que Deus abençoe eles e nós. Valeu, Baixinho, obrigado. Nosso abraço aí pra todo mundo da nossa querida Igarapava, sempre ligados aqui com a gente. Pessoal que também tá voltando aí de Barretos, aí sempre ligado. Boa tarde. Boa tarde, Tamar. Muito triste. Eu também perdi uma sobrinha. Uma história meio complicada, meio difícil mesmo. A Mirella. Vai fazer uns 15 dias que a Mirella morreu afogada. Com 2 aninhos. Pensamento positivo. Ô, Wanda, obrigado pela sua participação. Que Deus coloque aí o entendimento no coração de toda a família, viu, Wanda? Beijo pra você também, toda a família, tá? Boa tarde, Zebu FM. Aqui quem fala com você é Berita, na cidade de Buritizal, São Paulo. Valeu, Berita. Boa tarde também pra você aí, pra toda a nossa Buritizal. Gente, Minha Música, Minha História. E aí, quando é que você vai me deixar contar a sua história, hein? Minha Música, Minha História é aqui, na Zebu FM, todas as tardes com você, a partir das 12h45. Minha Música, Minha História é na melhor do seu rádio. Minha música, minha história.